Hoje vamos conversar sobre um livro que aborda um tema bem interessante. O livro é A Análise Econômica do Direito e Regulação. Para isso, chamamos a advogada Érica Brandão Gleicher, membro da ANSP, que acabou de escrever um artigo sobre esse tema. Tudo bom, Galiza? Seja bem-vindo. Vamos começar com você. Paulo, é muito difícil integrar economia e direito. São duas áreas muitas vezes separadas, né? Mas isso é fundamental, isso acontecer. Muitas decisões jurídicas no Brasil e no mundo têm implicações diretas no campo econômico, isso em várias esferas, né? Então, a discussão agora com a Érica vai ser interessante, pois a gente vai abordar essa ligação, essa sinergia entre dois campos do conhecimento. Então, vamos lá. Muito bom, Galiza. Érica, seja bem-vinda ao Panorama do Seguro. Estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Bom, eu queria que você falasse de forma simples o que é a análise econômica do direito. Muito obrigada, Paulo, Galiza, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no programa do Panorama, do Sindicato das Seguradoras de São Paulo. Bom, respondendo a sua pergunta, a junção de conceito de direito e economia, né, ela é proveniente, é importada dos Estados Unidos, onde ela é muito utilizada já há bastante tempo. E tem como um dos seus principais precursores o Ronald Coase e o Gary Becker, que são dois ganhadores do Nobel de Economia, ambos tratando do assunto de direito e economia. Então, apesar de ser ainda muito incipiente no Brasil, hoje nós já temos algumas decisões da Suprema Corte que se valem das teorias de análise econômica do direito. Então, assim, muito bacana, já estamos caminhando para isso. E por que é importante, né? Assim, resumindo, a análise econômica do direito, ela vem para responder uma pergunta dos legisladores, que é como que uma determinada sanção ela vai afetar o comportamento das pessoas. Porque as leis não são feitas apenas para aplicar sanções, né? Mas também para inibir determinados comportamentos. E é isso que a lei procura fazer. E aí vem as teorias econômicas para auxiliar os legisladores e os formuladores de políticas públicas. E por quê? Porque a economia ela tem alguns conceitos, né, clássicos, e um deles é o da maximização de riqueza, maximização de utilidade. Então, a teoria econômica explica que os indivíduos e os agentes econômicos, eles sempre procuram maximizar os seus ganhos, né? Falando assim num português mais claro. Hoje, já temos a teoria, né? Já chegaram-se à conclusão de que a racionalidade é limitada. Tem aí um conceito do Cass Sunstein, que ele fala que os seres humanos têm uma racionalidade limitada, ou seja, ainda que ele queira maximizar a sua utilidade, por ele não ter consciência de todo o sistema no qual ele está inserido, até porque é impossível todo mundo saber tudo o que acontece e todas as externalidades possíveis das suas escolhas, ele muitas vezes escolhe uma opção que lhe parece benéfica no curto prazo, no entanto, ao longo prazo, aquilo vai trazer um malefício para ele e para a sociedade, né? E a gente muito se discute hoje em dia na saúde suplementar sobre essas escolhas, né? Do que pode causar um impacto na sociedade. Por outro lado, assim, o direito, né? O direito ele está sempre muito focado no que já aconteceu, no que a gente chama de ex post, em casos que já aconteceram, que aí vão se debruçar naquele caso para tentar resolver uma questão muito específica, sem se preocupar com o futuro, enquanto que a economia ela está olhando para frente, né? Ela tenta ter um comportamento ex ante, de prever determinados comportamentos dos indivíduos para evitar um mal maior, né? É aquela máxima de você não salvar apenas uma árvore sob pena de queimar a floresta inteira. Então, aí é uma questão de equilíbrio, e a economia, né, ela sempre vem com esse olhar muito, muito focado nas consequências.
que para o direito isso é muito novo, né? O direito se baseia apenas muito em moral, em bons costumes, e ela muitas vezes não foca a sua atenção para as consequências da sua legislação, das suas regulamentações, das sanções, e por isso trazer os números, trazer o impacto e as teorias da economia podem ser muito úteis para o direito. Muito bom, Érica. Érica, você avaliou o enfoque no caso dos planos de saúde individuais, né? E quais foram as suas conclusões principais nesse texto? Exato, Paulo. Eu apliquei a análise econômica do direito no caso dos reajustes dos planos individuais de plano de saúde, né? Os planos de saúde individuais hoje, eles têm um reajuste que é limitado pela ANS. E isso foi feito com o intuito de auxiliar aos beneficiários individuais a terem o mesmo poder de barganha dos contratantes dos planos coletivos, né, que podiam barganhar aí maiores descontos, e a agência entendeu por bem fazer um cálculo que pudesse equilibrar o poder de barganha. E esse método foi utilizado por muito tempo, chamado o Yardstick Regulation, e acabou, né, que hoje, você olhando para trás, de 2000 até 2011, quando eles começaram a fazer uma análise retrospectiva dessa estratégia, observaram que os planos começaram a ter um prejuízo tremendo nas suas carteiras de planos de saúde individuais, porque o reajuste aplicado pela agência não condizia com a realidade das operadoras, elas tinham um prejuízo maior, né? Às vezes tinha um prejuízo de 15% e o reajuste do individual estava lá limitado a 7%, 8%. Então, elas começaram a ver que não conseguiam rodar com aquele reajuste, né? E assim, o reajuste era limitado, sendo que as obrigações sempre aumentam, né? Todo ano o rol aumenta mais um pouco, as garantias dos planos individuais, elas são maiores, ou seja, a operadora de saúde ela não pode rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde individual por questões de equilíbrio financeiro, né? Essa não é um motivo. Então, as operadoras ficaram o quê? Com muito medo de quebrar, né? De não conseguirem fazer frente às suas obrigações e pararam de comercializar. Então, hoje, há uma escassez real na oferta de planos de saúde individuais, né? A agência ela até mudou, então hoje, a partir de 2019, começou uma outra fórmula de cálculo baseada no índice de valores de despesas assistenciais e o IPCA, no entanto, acabou de começar, né? Foi em 2019, os reajustes agora são a fórmula, né? Ela é diferenciada, não é mais o Yardstick Regulation, mas ainda não houve tempo para dizer se foi uma decisão melhor ou mais atraente a ponto das operadoras reverem as suas estratégias e passarem a ofertar o plano de saúde individual também, né? Então, isso sim, observamos, então o texto ele chega a essa conclusão, que a gente teve, né, o país acabou ficando com uma escassez enorme da oferta de plano de saúde individual e um aumento muito grande do coletivo por adesão. Então, assim, eu não aqui, a ideia não é defender apenas o equilíbrio econômico da operadora de saúde, tá? De maneira nenhuma, até porque eu também sou usuária de plano de saúde, também me preocupo com os valores e com os reajustes né, está cada vez mais difícil para todo mundo, mas a gente precisa ter consciência de que a gente está num país que a saúde ela é garantida para todos, né? Temos uma Constituição que garante saúde para todo mundo, e as políticas públicas devem ser feitas com essa consciência de que a saúde suplementar ela é uma opção do brasileiro, ela não é a única opção. Então, eu também não posso compelir, né? Não acho certo, né, que o poder público faça com que as operadoras de saúde ajam como se União fosse, né? Como se o Estado fosse e tivesse que dar tudo e qualquer garantia sem preocupação
com a questão econômica, né? Então, para o mercado como um todo de saúde suplementar, a análise econômica do direito, ela serve como uma luva, porque é a ideia de tentar servir melhor o maior número de pessoas. Muito bom, Érica. Érica, essa nova métrica que você comentou, ela tem alguma relação com o índice de inflação médica que é calculado lá pelo IES? Não. Sim, Paulo. O índice atual se chama IVDA, que é o Índice de Valores das Despesas Assistenciais. Ele é como o índice utilizado pelo IES, né, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que é a variação dos custos médicos hospitalares, que calcula, né, que mede a variação dos custos das novas tecnologias, enfim, de toda os custos hospitalares e assistenciais, bem como a frequência os quais são utilizados esses tratamentos e terapias e todos os serviços médicos, né? O reajuste dos serviços médicos e a inflação médica, ela é diferente das demais, né? Do IPCA, por exemplo, porque ela não mede só o valor do serviço, mas a frequência. Então, esse é o diferencial pelo qual os reajustes da saúde suplementar eles são maiores do que os reajustes do preço ao consumidor, né? Muito bom, Érica. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Érica. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Galiza. Espero ter contribuído para o debate. É sempre muito bom poder falar sobre um assunto tão importante como é a saúde suplementar. Espero contribuir para essa discussão, para que a gente possa ter um setor mais saudável, mais sustentável, com mais pessoas em condição de ter um plano de saúde e também um país com maiores condições de prestar um serviço público de saúde de qualidade, porque são mercados que estão interligados. Se alguém tiver interesse em ler o artigo na íntegra, vou deixar aqui o endereço do QR Code para vocês, para ter acesso ao link. Muito obrigada novamente, pessoal. Obrigado, Francisco Galiza. Bem, inicialmente eu quero parabenizar a Érica pela iniciativa, pelo trabalho, né? Um tema fundamental no país, um tema polêmico, né? E um tema desafiador. Fica aqui meus parabéns e é um tema que ainda vai desenvolver muito ao longo do tempo na história brasileira. Um grande abraço. Muito bom, Galiza. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.